A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje, com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus único, eu quero, irmãos, ler para vocês, fazer uma análise extensa numa série de vídeos no livro de Atos, uma análise extensa, um pouco resumida, não tão profunda, acerca do chamado de Paulo. Muitas vezes escutamos Paulo, o maior pregador, o maior evangelista, o maior isso, o maior aquilo, mas não refletimos, os pregadores não refletem, a igreja não refletem na vida de Paulo, o que ele fazia, o que foi que ele fez que ele foi tido com tanta notoriedade como um servo de Deus. Esse é o problema da igreja hoje em dia. Lê a Bíblia, vê o que está escrito. Isso quando lê a Bíblia, vê o que está escrito e só quer entender o que está escrito, mas não para analisar, não para pensar no significado das coisas. Eu quero ver com vocês, estudar com vocês, com a graça de Deus, de Jesus, o Messias. E quero iniciar no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 18 em diante. Creio que os irmãos já conhecem a história de Paulo. Paulo era fariseu, muito instruído na lei de Moisés e no Tanakh. O Tanakh é o que? Moisés, a lei de Moisés, o livro dos profetas, o rolo de Cantares, de Esther, todo o Velho Testamento. Paulo ele era muito instruído acerca da lei de Moisés e do Tanakh incompleto, porque o Tanakh também é a lei de Moisés. E ele achava que os seguidores de Jesus necessitavam morrer, que isso era um trabalho, uma obrigação dele para com Deus. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus abre seus olhos, ele é impactado, ali se dá a conversão de Paulo. E vamos continuar lendo o texto. Eu resumi o livro um pouquinho, e agora vamos continuar a história no livro de Atos, lendo o capítulo 9, no versículo 18 em diante. Naquele momento, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele pôde enxergar outra vez. Ele se levantou e foi imerso, ou batizado. Então comeu alguma coisa e recuperou sua força. Saulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco, e de imediato começou a anunciar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos. Eles perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome, o nome de Jesus? E ele não veio aqui para Damasco para prendê-los e levá-los de volta aos principais dos sacerdotes, aos sacerdotes principais? Logo após que Paulo tem esse encontro com o Senhor Jesus, que Deus revela a glória do seu Filho a Paulo. Paulo, ele fica cego por 3 dias, ele fica sem comer, e Ananias, um servo do Senhor, que morava em Damasco, foi instruído a Deus de que deveria ir onde Paulo estava, orar por Paulo, e que também Deus o faria um grande pregador para todos os povos, não somente judeus, mas para os gentis, como chamamos aqui no Brasil os gentis. E muito bem, Ananias vai, ora em Paulo. Pela misericórdia do Senhor, os olhos de Paulo são abertos novamente para que ele possa enxergar. E como o próprio texto aqui diz, de imediato Paulo passou a pregar o Evangelho. Mas o que é que Paulo anunciava aos judeus enquanto estava em Damasco?
Será que ele promete? O texto mostra que ele anunciava algo. Uma única coisa. Jesus é o Filho de Deus. É interessante ver como Paulo não prometia aos judeus riquezas. Não venha para Jesus que sua vida vai mudar. Venha para Jesus que você vai ficar rico. Paulo não fazia essas coisas. Sabemos, se os irmãos não sabem, o povo judeu é um povo muito ligado ao dinheiro, à avareza, às coisas passageiras. Não estou falando de todos, porque em um país, em um povo, pode ser que haja alguém. Mas, de uma maneira geral, a cultura desse povo sempre foi assim. Sempre ligada ao dinheiro, o povo judeu. E é interessante ver como que diante desse povo, nem mesmo sabendo que esse tema era atrativo para o povo, Paulo não fez uma coisa dessa, de mudar a mensagem do Evangelho. Ele só anunciava uma coisa: Jesus é o Filho de Deus. Em outras palavras, Jesus é o Messias. Em outras palavras, Jesus é o único que pode preencher o vazio da sua alma. Em outras palavras, Jesus purifica aquilo que a lei de Moisés não é capaz de purificar. Com seu sangue, Jesus purifica aquilo que a lei de Moisés não é capaz de purificar. Com seu sangue, Jesus transmite uma mensagem que nem mesmo os profetas tiveram a capacidade de entender a grandeza, a dimensão da mensagem de Deus que foi transmitida através do seu Filho amado, que também é Deus, Jesus. E uma coisa interessante, continua no texto, agora no versículo 20 em diante. No versículo 22. Todavia, Paulo se enchia cada vez mais de poder e criou um alvoroço entre os judeus que moravam em Damasco, com suas provas de que Jesus é o Messias. Muita gente pensa que vai alvoroçar a nação, os povos, com promessas falsas, com gritaria, com um equipamento bom, com uma edificação de um templo impecável, um templo de ouro, um templo de mármore. Pensam que vão alvoroçar as pessoas, que vão trazer as pessoas para Jesus com falsas promessas, com edificações de templos, de fachadas, de sacadas, de construções que enchem os olhos. Mas é interessante ver como Paulo, com suas provas de que Jesus era o Messias, ele só falou o nome de Jesus, só estava propagando o nome de Jesus. Isso foi suficiente para trazer um despertar, um alvoroço em Damasco. A mensagem deste vídeo e desta série de vídeos é mostrar para vocês, irmãos, e fixar em mim também, que não é necessário grandes produções, grandes palavras bonitas para pregar. Não é necessário adulterar o Evangelho para trazer ninguém para Cristo. Porque a partir do momento que você sai da mensagem do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho? É a mensagem que Paulo falou. Jesus é o Messias. Jesus está aqui. Jesus pode preencher vazios. Jesus pode salvar almas e quer salvar almas, dar vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. A partir do momento que você vai além disso, você não está pregando o Evangelho, você não está trazendo almas para Jesus, você está fazendo totalmente ao contrário. Isso só traz juízo,
falta de conversão, frieza espiritual, obstáculo no caminho de pessoas que não conhecem o Evangelho e por sua ignorância, também inocência, acabam se afastando cada vez mais do Senhor por entrar nesses caminhos errados que pregam coisas que vão além da mensagem que foi passada aos apóstolos e passada pelo próprio Jesus. Jesus, ele andava, a Bíblia testifica isso, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o reino dos céus está próximo. Os apóstolos, a única mensagem que eles levavam era que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, o grande e esperado perdão que desceu do céu, a libertação que desceu do céu. É somente isso. É somente isso que deve ser pregado. Em nome de Jesus, irmãos, que fiquem todos na paz e que esse vídeo chegue a muitas pessoas. Em nome de Jesus, o Messias, o esperado, o amado. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, fiquem todos na paz e recebam a paz de Deus no coração e na mente também. Amém.